Beleza, minha gente, vamos lá para mais uma questão da FUVEST 2019, questão 21, questão de física. Questão que tem um grau de dificuldade alto, mas é uma questão clássica, né? Nos livros mais antigos a gente achava várias questões iguais a essa. Com o advento aí do Enem, o pessoal meio que foi deixando esse tipo de questão de lado, mas aí a FUVEST resgatou essa questão aí para a prova de 2019. Então ele fala o seguinte: em uma garrafa térmica, são colocados 200 gramas de água a uma temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7. Aí a gente tem várias opções. Todo gelo derreteu, a temperatura de equilíbrio é 0,4. Todo gelo derreteu, a temperatura de equilíbrio é 20. Nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio seria o zero. E o gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é menos 2. Tá bem? Bom, além disso, tem o nosso note a dot ali. Mas vamos então lá. Ó. O que você tem nessa questão? Você tem 200 gramas de água, uma temperatura de 30. Então, massa de água 200, MA, temperatura inicial da água 30, T0A, θ0A, tá bem? E uma pedra de gelo, que ele falou de 50 gramas, e uma temperatura inicial do gelo a menos 10 graus Celsius. O que vai acontecer, pessoal? Quando eu boto esse gelo dentro dessa água, né, ou a água dentro do gelo, isso não faz diferença, automaticamente o que acontece? A água está numa temperatura maior, ela vai perder calor, ela vai ceder calor para o gelo, que está uma temperatura menor. Quando a água começa a ceder calor, a temperatura dela vai baixando, 30, 29, 28, 27, 26. E quando o gelo vai recebendo esse calor, no começo o gelo esquenta. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, zero. Só que quando chega em zero, o gelo começa a derreter. E aí o calor que ele recebe vai ser utilizado para a fusão. Então, tem uma quantidade de calor que recebe para mudar a temperatura e tem uma quantidade de calor que ele recebe para fazer a fusão. Fica em questão aqui se essa quantidade de calor que o gelo vai receber é suficiente para derreter o gelo ou não, tá bem? E aí, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Mas eu quero saber o que vai acontecer no equilíbrio térmico. Qual vai ser a minha temperatura de equilíbrio térmico? E ele deu calor latente de fusão, calor específico do gelo, e o calor específico da água. Não tem confusão nenhuma com unidade, todas as unidades estão batendo, digamos assim, não está no sistema internacional, mas as unidades estão todas coincidindo direitinho. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Bora lá. Olha só, tem várias formas de pensar isso, essa aqui é uma das formas que eu gosto mais, que é a seguinte. Repara assim, eu tinha água a 30 e gelo a menos 10, misturei os dois. Automaticamente, a temperatura do gelo começa a subir quando ele recebe o calor que vem da água. E a temperatura vai subir, menos 10, menos 9, até chegar a zero, onde começa o processo de fusão. Provavelmente, essa parte aqui vai acontecer. Para mim, vai acontecer. Por quê, professor? É porque é muito mais água 30 do que gelo a menos 10. Então, essa variação de temperatura aqui é pequena, quantidade de gelo é pequena, calor específico é pequeno. Se o calor específico do gelo é pequeno, a temperatura dele muda mais rapidamente, né? Então, beleza. Então, a temperatura do gelo vai passar de menos 10 para zero, enquanto ele recebe calor. Ao mesmo tempo, a temperatura vai caindo da água. Ela vai 30, só que essa queda aqui costuma ser mais lenta. Essa subida aqui costuma ser mais rápida. Por quê? Porque eu tenho massa de gelo pequena, né? E eu tenho um calor específico do gelo pequeno. Tá? E aí, onde a massa é pequena, o calor específico é pequeno, a temperatura muda mais rápido. Tá bem? Bom, o que acontece? Depois, então, vai recebendo esse calor e a temperatura vai fazer, o gelo vai mudando de fase, passando de zero sólido para zero líquido. Deixa de ser gelo a zero e passa a ser água a zero. Tá? Como é que eu posso calcular essas duas quantidades de calor que o gelo recebeu? Bom, a primeira parte é uma quantidade de calor sensível. Então, m, Czinho, delta θ do gelo. Tá?
Eu posso fazer essa conta, 50, que é a massa do gelo, 0,5, vezes o ΔT desse pedaço, temperatura final menos a inicial. Vai ficar 0 menos 10. Vai ficar 10. 10 vezes 0,5 é 5. 5 vezes 50, 250. Tá? Então, para sair de menos 10 e chegar a zero, eu preciso de 250 calorias. Tá? O gelo precisou receber 250 calorias. E para derreter o gelo, para fazer a fusão de todo o gelo, eu vou fazer massa do gelo vezes L da fusão. Tá bem? A massa do gelo, vou supor que vai ser toda, porque todo o gelo iria derreter, 50, vezes L da fusão, 50 vezes 80, você vai ter 4.000. Então, isso quer dizer o seguinte, pessoal, para o gelo sair de menos 10, derreter completamente, precisa de 4.000 calorias. A pergunta é, será que a água tem essas 4.000 calorias para ceder ao gelo? Vamos fazer o seguinte, a água não vai mudar de fase a princípio. Vamos simplesmente pensar o seguinte, se a água chegasse a zero, que quantidade de calor que nós teríamos? mCzinho ΔT, onde M 200, Czinho 1 e o ΔT chegando a zero. Temperatura final menos inicial. Repara que você fazendo essa conta, você vai perceber o seguinte, para a água chegar a zero, ela tem que ceder 6.000. Mas ela está cedendo ao gelo. E para o gelo derreter, precisa só de 4.000. Então, repara que tem uma sobra. A água para chegar a zero precisa 6. E o gelo para derreter precisa receber só 4. Então, o que, que acontece, pessoal? Sobra. Isso, na verdade, quer dizer o quê? Que, de fato, a água não chega a zero. Antes da água chegar a zero, a temperatura disso aqui começa a subir e o equilíbrio térmico será num valor maior do que zero. Então, sempre que esse valor aqui em módulo for maior que a soma desses dois, significa que o equilíbrio vai ocorrer para cima do zero. Tá bem? E aí eu vou ter uma outra parcela de calor aqui e a temperatura final não será zero. E aí, como é que a gente descobre essa temperatura final? Esquece essa história de zero aqui e faz essa conta aqui. M, Czinho da água, porque o gelo já derreteu, então ele já virou água, mas continua sendo a massa de gelo, 50 gramas. Então fica 50 vezes 1 vezes θ menos zero. Tá bem? E aqui, 50 θ, né? 50 vezes 1 vezes θ menos 50 θ. E aqui, QA, 200 vezes 1, esquece aquela história de zero, θ menos 30. Tá bem? Faz essa conta, 200 θ menos 6.000. Tá bem? E agora, princípio da troca de calor. Q de um mais Q do outro tem que ter igual a zero. Só que o Q do outro é esse, mais esse, mais esse. Então, quem é o Q do gelo? 50 θ mais 4.000 mais 250. 50 θ mais 4.000 mais 250. 50 θ mais 4.250. Então, essa é a equação da quantidade de calor que a água perdeu e essa é a quantidade de calor que o gelo recebeu. E eu já sei que esse θ é um valor maior do que zero. Só não sei ainda o valor dele. Então, vou fazer QA mais QG igual a zero. QA mais QG, princípio da troca de calor, QA mais QG igual a zero. Lógico que eu estou supondo que esse sistema está isolado, que a troca de calor é apenas entre a água e o gelo. Então, se a água forneceu 10.000 calorias, o gelo recebeu 10.000 calorias. Quem cede é negativo, quem recebe é positivo, então por isso que a soma dá zero. Fazendo isso, eu consigo escrever aqui as duas expressões, 200 θ mais 50 θ, 250, e aqui 6.000 menos 4.250. Né? Na verdade, é menos 6.000 mais 4.250, vai dar um valor negativo que passa para o outro lado positivo. Então, fica 250 θ igual a 1.750.
Divide aqui um pelo outro, 1.750 por 250, e você vai achar, então, θ igual a 7 graus Celsius. Então, o que você vai ter no equilíbrio térmico? Não tem mais gelo, porque nessa temperatura o gelo já derreteu todo, não tem mais gelo, e a temperatura de equilíbrio é 7 graus Celsius, que é exatamente, pessoal, o que nós temos na alternativa da letra A. Beleza, galera? Valeu, bons estudos e até a próxima questão. Tchau, tchau.